Fala pessoal, beleza? Nosso mini curso aqui de contabilidade da Basta do Investidor, a gente já está aí quase chegando no fim, na 11ª aula. E depois que a gente já está bem experiente em DRE, a gente já entendeu tudo, nós vamos começar agora a olhar os outros dois demonstrativos, que é o fluxo de caixa e o balanço patrimonial. A gente vai começar por esse último hoje, que é o balanço patrimonial. E antes da gente começar a aula mesmo, eu já queria pedir para você deixar o seu joinha aqui, também se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, que isso vai ajudar demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então é isso, pessoal. Vamos lá para a aula hoje, que ela vai ser bastante interessante. Bom, pessoal, então a gente já está aqui na nossa 11ª aula. Se você ainda também não me segue no Instagram, me segue lá, @jovem na bolsa, e também segue a página da Basta do Investidor, @Basta do Investidor, e que a gente produz muitos outros conteúdos lá também para vocês ficarem ligados. Bom, então o que é o balanço patrimonial? Ele é basicamente tirar um raio-x da empresa. Então ele vai mostrar praticamente toda a situação da empresa, de todas as contas dela. É o melhor jeito para a gente ver o que realmente está acontecendo na empresa em todos os fatores. Por quê? A DRE a gente vê ali só a parte dos lucros, das receitas, enfim, tem muito mais coisa para a gente analisar na empresa, além desses números só. Então é no balanço patrimonial que a gente vai achar essas informações. Então lá a gente vai achar todos os bens, direitos e obrigações da empresa. E vocês devem estar pensando, então o balanço patrimonial ele é regime de caixa ou regime de competência? Bom, ele não é nenhum dos dois. Por quê? Ele tem uma estrutura própria que ele mostra como está a empresa naquela data específica. Então a gente vai ver ali com os exemplos, praticamente mais na aula prática, que, por exemplo, a gente quer ver como está a situação da empresa hoje e comparar como estava há um ano atrás, né? Basicamente de toda a empresa. A gente vai no balanço patrimonial e conseguir analisar isso melhor. Bom, então vamos lá. O balanço ele é dividido entre o ativo e o passivo. O que são os ativos? Os ativos são todos os bens e direitos da empresa, ou seja, tudo aquilo que ela tem direito a receber ou aquilo que é propriedade dela. Enquanto os passivos são as obrigações da empresa, ou seja, quem a empresa deve, quem ela tem que pagar, né? Enquanto os ativos, né, quem tem que pagar a empresa ou o que ela detém. Bom, e se você nunca viu um balanço patrimonial, ele tem essa estrutura aqui, tá? Do lado esquerdo ele tem os ativos e do lado direito ele tem os passivos, né? E o passivo ele vai ser dividido em dois passivos, que a gente pode dizer assim, que é o passivo mesmo, e o patrimônio líquido, né? O passivo é obrigações com terceiros, enquanto o patrimônio líquido é obrigação com a empresa, né? Com os diretores, com os acionistas, enfim, quem realmente detém participação ali na empresa. E um fato muito interessante que a gente tem que sempre saber é que o total do ativo é igual ao total do passivo. Então, sempre que a gente faz alguma mudança em alguma coisa, a gente vai ver isso na aula prática. Por exemplo, se o ativo por exemplo, você comprou um carro para sua empresa, né? Ele é um ativo, ele é um bem. Então, ele vai aumentar o seu ativo. Em contrapartida, ele também vai aumentar o seu passivo. Por quê? Ou, por exemplo, se você financiar esse carro, ele vai se tornar uma obrigação para você pagar, né? Por exemplo, com o banco. Então, do mesmo jeito que ele aumenta o ativo, ele também vai aumentar o passivo. A gente vai ver isso melhor na aula prática, mas é sempre bom terem isso em ideia, porque o mesmo tanto que se deve para a empresa, o mesmo tanto que a empresa tem, é igual a tudo aquilo que ela deve. Bom, e o ativo aqui a gente pode separar ele em três subclassificações. O primeiro é o ativo circulante, que são os ativos com alta liquidez. Então, aquilo que a empresa ela consegue girar bem rápido, ela não está muito presa ali, então ela consegue ter uma liquidez muito alta ali daqueles ativos. A gente também tem um ativo realizável a longo prazo, que são os direitos da empresa que ela vai receber em mais de um ano. Então, vamos supor, por exemplo, que você tenha uma concessionária de carros e você vendeu o carro lá para a pessoa e ela vai te pagar em 60 prestações. As primeiras 12 prestações daquelas contas a receber, ela vai entrar no ativo circulante. As outras 48 prestações que você vai receber em mais do que um ano, ela vai entrar nesse ativo realizável a longo prazo, que é uma coisa ali que você não consegue contar com ele de imediato, né? Você vai precisar ali de esperar um tempo. E a gente também tem um ativo permanente, que são aqueles bens que têm permanência duradoura. Então, vamos, por exemplo, supor que maquinários, móveis, um carro, enfim, essas coisas sim que são mais fixas que a empresa
depende delas para a sua operação e também não consegue vender ele de uma maneira muito rápida, né? É muito difícil, você tem muita pouca liquidez. Então, isso que seria os ativos permanentes da empresa. Bom, pode ter ficado uma coisa um pouco difícil de entender, mas quando a gente abrir um balanço na prática, vocês vão ver exatamente como que vai ser fácil identificar que é um ativo circulante, realizável a longo prazo, permanente. Enfim, não esquentem com isso agora, a ideia aqui é passar um pouco mais da teoria bem rapidinho, para quando chegar na prática vocês entenderem melhor. Bom, o passivo também a gente tem essa mesma distinção, só que em vez de a gente ter um passivo permanente, a gente vai ter o patrimônio líquido. E o passivo circulante, eles são aquelas obrigações a serem pagas em até um ano. Então, tudo ali que você vai pagar nos próximos 12 meses da empresa, ele vai estar no passivo circulante, enquanto o passivo circulante é tudo que você vai pagar em mais de 12 meses. Então, a mesma história, você fez um empréstimo lá com o banco, que você vai pagar ele 24 vezes, então essa parte que você vai pagar em mais de um ano, ele vai estar lá no seu passivo não circulante. Enquanto patrimônio líquido, como eu disse anteriormente, são as obrigações a serem pagas aos sócios. Porque, por exemplo, quando os sócios eles fazem um aporte na empresa, né, o capital social, para a empresa começar a funcionar, mesmo que esse seja, eles estão dando esse dinheiro para a empresa deve esse dinheiro para os sócios, né? Porque, em tese, os sócios estão emprestando para a empresa e depois esperam receber isso em algum momento de liquidação da empresa, enfim, se eles quiserem fazer essa retirada, e também a parte dos lucros, porque sempre quando uma empresa ela gera o lucro ele está atrelado aos sócios, né? A empresa deveria redistribuir esse lucro aos sócios, ela pode reter também, mas em tese todo o lucro ele deveria ser repassado aos sócios, então isso ficaria ali, o lucro que ainda não foi repassado, ele fica ali dentro desse patrimônio líquido. Bom, então, para vocês terem um primeiro contato aqui com o balanço patrimonial, tá? Esse aqui é um exemplo bem simples. Então, por exemplo, a gente já tem lá o passivo circulante. Quais são as coisas da empresa que tem muita liquidez? Os caixas, aplicações financeiras, as contas a receber, o estoque sempre gira muito rápido. Enfim, são essas coisas. A gente pode ver que ele segue uma linha de sempre as primeiras linhas vai dos ativos com maior liquidez para baixa liquidez. Então, por exemplo, o caixa é o ativo da empresa que mais tem liquidez, porque é um dinheiro que está lá no balcão da empresa, é muito fácil dele ir girando ali. As aplicações financeiras também, é só resgatar do banco. Contas a receber, também, o tempo inteiro a empresa está lá recebendo contas de clientes. Agora o estoque, ele gira, mas já não é tão rápido igual o caixa, então ele já vai estar mais baixo. O realizável a longo prazo também, como ele é de longo prazo, você vai demorar um tempo ali para receber, para girar ele, então ele vai estar mais abaixo. E o imobilizado também é muito difícil você girar, então ele vai sempre estar nas últimas linhas ali. Então a gente pode ver aqui uma coisa que não é muito normal a gente ver no balanço da empresa, nesse exemplo, que é, por exemplo, os empréstimos estão no ativo. Por que os empréstimos aqui estão no ativo? Provavelmente a empresa ela fez um empréstimo para alguém, ou, por exemplo, adiantou o pagamento a um funcionário, ou fez um empréstimo aos sócios, e então ela tem o direito de receber isso de volta. Alguém vai ter que pagar esse empréstimo para ela. É como se a empresa estivesse dando empréstimo e não recebendo. A gente pode ver aqui no imobilizado também exemplos de fábricas, escritórios, equipamentos, coisas que não têm muita liquidez. E no circulante a mesma coisa. Então a empresa tem lá os seus salários a pagar, os impostos, os fornecedores, os empréstimos de curto prazo que vai vencer aí nos próximos 12 meses, o exigível de longo prazo que também é a mesma coisa. E ali no patrimônio líquido os exemplos que eu dei também, né, de capital próprio, capital social investido e os lucros acumulados que foram retidos ali na empresa. A gente pode ver aqui no exemplo também que o total do ativo é igual ao total do passivo. Bom, pessoal, então essa aula sobre balanço patrimonial é isso. Acho que já deu para a gente pegar um pouco da teoria, assim, já deu para, com esse exemplinho aqui bem prático, ver como que funciona, um pouco da estrutura, onde estão cada contas. E fiquem ligados que na próxima aula a gente vai ver um balanço patrimonial aí na prática, pegar de uma empresa, ver os números de verdade, ver que não é tão bonitinho assim. E então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e vejo vocês na próxima aula.